Olá, tudo bem? Para essa questão da queda dos corpos, a gente tem que pensar assim, ó. A variação da posição, que no caso é a altura que eles vão percorrer, né, vai ser a mesma. A velocidade inicial também vai ser a mesma, porque os dois vão partir do repouso, né, velocidade inicial nula. E o tempo de queda é o mesmo. Então, se eles vão estar caindo, eles vão estar submetidos a uma determinada aceleração. E a gente quer descobrir qual é o motivo, né, disso tudo aqui ser igual. Se é uma aceleração, é um movimento uniformemente variado. Então, nós temos três possibilidades de forma para aplicar, que são essas aqui, ó. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Como a velocidade inicial é nula, né? Então, isso aqui é zero e a velocidade final fica igual a aceleração vezes o tempo. A velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação da posição. Novamente, aqui é zero, então velocidade ao quadrado é igual a duas vezes a vezes ΔS. E a posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais AT quadrado sobre 2. Se eu passo para cá subtraindo, vai ficar S menos S0, que é igual a variação da posição. É igual a velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Se a minha variação da posição, né, o meu ΔS é igual, a minha velocidade inicial é igual, o tempo é igual, então eu só me falta entender que a aceleração também vai ser igual, ou seja, a aceleração para os dois corpos será exatamente a mesma. Porque se eu tenho isso e isso tudo igual, então para o resultado ser igual, a minha aceleração tem que ser igual, que no caso vai ser a aceleração da gravidade. Então, todos esses dois corpos aqui estarão submetidos à aceleração da gravidade. A aceleração resultante é a mesma. Logo, né, se a aceleração é a mesma e esses outros fatores aqui também são iguais, a velocidade inicial, perdão, a velocidade final também vai ser igual, tá? Mas é essa fórmula aqui que define pra gente que tendo a mesma altura, a mesma velocidade inicial e mesmo tempo, a aceleração resultante também é a mesma, né? Como a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, então eles também vão ter a mesma variação da velocidade com a mesma velocidade final. Então, só por isso, né, a gente já conseguiria saber que a alternativa C é correta, a aceleração resultante é a mesma e é isso que faz eles terem o mesmo tempo de queda para uma mesma altura. Tá bem? Até porque a aceleração é variação da velocidade pelo tempo, velocidade é o quanto percorre, né, em um determinado tempo. Então, se a aceleração é a mesma, a velocidade vai variar igualmente, se a velocidade vai variar igualmente, vai percorrer uma mesma distância em um mesmo tempo, que é exatamente a situação que a gente tem aqui. Agora, a força resultante é a mesma? Não é. Por quê? Em cada um deles, a gente vai ter a força-peso atuando. Lembra pela segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração? É por isso que o peso é igual a massa vezes gravidade, porque o peso é a força que está relacionada com a aceleração da gravidade. Mas, se nós temos a mesma aceleração, conforme nós já vimos ali, e massas diferentes, então a força resultante sobre esses corpos também será diferente, né? Não é a força resultante que define essa queda junto, é a aceleração resultante. Porque a força depende da massa do corpo em si, a aceleração não depende de nada do corpo, depende apenas, né, das condições ali que ele vai estar submetido. Então, como as condições são as mesmas para os dois corpos, a aceleração também é a mesma. Só a título aí da gente entender melhor. O peso é massa vezes gravidade. Então, para o martelo é 1,32 vezes a gravidade e para a pena é 0,03 vezes a gravidade. Veja que o peso da pena é centenas de vezes menor do que o peso do martelo, mas mesmo assim eles ainda têm a mesma aceleração e por isso eles caem juntos. Então, a B já está descartada porque a força resultante não é a mesma. O impulso é a força vezes o tempo. Por mais que o tempo de queda seja o mesmo, a força nos dois, né, vai ser bem diferente. Então, o impulso também vai ser diferente. O trabalho realizado pela força-peso, como é uma força conservativa, é dado por peso vezes variação da altura. Por mais que a altura seja a mesma, o peso não é, então o trabalho é diferente. E na E,
fala que a energia cinética em cada instante de tempo é a mesma. A energia cinética até tem a velocidade em cada instante é a mesma, e isso é inquestionável, mas a massa, por ser diferente, faz com que a energia cinética também seja diferente. Então, o que define, né, isso ser igual é a aceleração ser igual, a velocidade ser igual para que eles percorram a mesma distância em o mesmo tempo. Mas tudo que se relaciona com força, que depende do corpo em si, não depende apenas das condições a que esse corpo está submetido, aí já é, né, diferente, porque daí depende das características do corpo mesmo. Mas como a aceleração depende apenas do meio, né, em que esse corpo vai estar submetido, que no caso é a gravidade produzido pelo próprio planeta, ou lua, sei lá o que for, né, então ela que define ali, né, essa queda uniforme para todos os corpos, tá bem?